Bom dia, aqui é o professor Marcelo e hoje teremos mais uma aula de matemática com o tema Geometria. Esta é a aula 3, parte 2, específica para os alunos do 7º ano e vamos nos aprofundar nos estudos de ângulos, tudo bem? Então, eu vou iniciar relembrando o que é ângulo. Ângulo é uma medida expressa em graus que é atribuível à região ou conjunto de pontos situado entre duas semirretas de mesma origem. Então, vamos analisar aqui. Eu tenho a origem A, uma semirreta B e uma semirreta C. Esses pontos geram para mim o ângulo BAC. Essa medida da abertura entre as duas semirretas. Tudo bem? Primeira definição, primeiro conceito que a gente vai ver é o conceito de ângulos congruentes. São ângulos que possuem a mesma medida, porém estão em posições diferentes, teoricamente. Então, vamos analisar aqui. Eu tenho esses dois ângulos, com abertura de 42 graus. Sendo que esse ângulo está mais na horizontal e este ângulo de 42 graus aqui, de cor rosa, está mais inclinado para cima, voltados para cima. Ou seja, eles são ângulos iguais, possuem a mesma abertura de 42 graus, porém estão em posição diferente. É o que acontece com o relógio. Conforme os ponteiros vão andando, eles vão formando ângulos e, em certo momento, são congruentes. Então, ele tem a mesma marcação, tem a mesma medida de 42 graus. Veja esse outro exemplo. Eu tenho dois ângulos de 60 graus. Um inclinado para cima e o outro inclinado para baixo. Eles têm a mesma medida, só que estão em posições diferentes, descritos de forma diferente. Tudo bem? O que é uma bissetriz? Uma bissetriz é uma semirreta que divide um ângulo em dois. E esses dois ângulos automaticamente são iguais. Então aqui, ó, eu tinha um ângulo, tracei uma bissetriz, essa reta em vermelho. Esse ângulo, que era único, se formou dois, ou seja, dois ângulos iguais, então eles são congruentes, tudo bem? Por que eu estou passando a bissetriz? Porque ela vai definir muito a partir de agora os nossos estudos. Então, primeiros estudos são dos ângulos consecutivos. São dois ângulos contendo o mesmo vértice e ao menos um lado em comum. Então, veja bem, eu tenho aqui a semirreta A, a semirreta C e a semirreta B. Elas têm a mesma origem. Professor, eles são congruentes? Só de você visualizar? Não. Então, isso daqui não é uma bissetriz, porque ela não dividiu em dois ângulos congruentes. Então, você vê a abertura entre B até C, ou de C a B, ela é maior do que a abertura de A a B ou de B a A. Ou seja, essa semirreta B não é uma bissetriz. Quando vai ser uma bissetriz? Quando divide o ângulo ao meio e forma dois ângulos iguais, congruentes. Mas nossos estudos agora são de ângulos consecutivos. Então vamos analisar esses ângulos consecutivos, que, repetindo, são dois ângulos contendo o mesmo vértice e ao menos um lado em comum. Então veja bem, vamos analisar. Eu tenho aqui três ângulos, então que a gente pode determinar como sendo ângulo AOC, COB e AOB. Vamos analisar o primeiro ângulo. Os ângulos AOC, AOC e COB, COB. Acompanhe o mouse aqui, a setinha. Eles possuem o mesmo vértice em comum? Possuem. O vértice O. Qual lado é comum entre os dois? O lado C.
Então, eles são consecutivos, porque eles têm um lado em comum. Vamos ver outro exemplo. O exemplo do ângulo AOC e AOB. Eles possuem o mesmo vértice? Possuem o vértice O. E quais são os lados, ou o lado em comum? É o lado A. Ele aparece tanto no AOC quanto no AOB, então ele é consecutivo. Vamos analisar aqui outro. Os ângulos COB e AOB. AOB. Eles possuem o mesmo vértice? Possuem o vértice O. E eles possuem um lado em comum? Possuem o lado B. Então, olha aqui, ó. B, tanto para A quanto para C. Tudo bem? Então, vamos dar seguimento aos nossos estudos. Agora, vamos prestar bastante atenção nos ângulos adjacentes. Dois ângulos são adjacentes quando são consecutivos e não possuem pontos internos em comum. Então, vamos analisar aqui. Primeiro, olha comigo. O ângulo AOC, então, AOC, e o ângulo AOB, AOB, possuem pontos internos em comum. Quais pontos são esses? O ponto C. Ah, professor, você pode dizer, mas eu não estou considerando o lado BOC, mas esse ponto existe, ele está aqui dentro. Tá? Eu não considerei, mas ele está aqui dentro. Então, ele possui lados ou pontos internos em comum, tanto para B quanto para A. Vamos pegar um outro exemplo aqui. Ó, esse exemplo. COB e BOA. Tá vendo que o lado C, aqui ó, é interno? Então ele é comum tanto para A quanto para B. Então aí deixou de ser um ângulo adjacente. Ah, professor, mas eles são consecutivos. São, porque tem um lado B aqui, ó. Mas eles não são adjacentes, pois eles têm ponto interno em comum. Isso dá pela análise da semirreta. Se você analisar com o outro olhar e pegando os pontos como referência, você vai ver o seguinte caso. Vamos ver esse caso aqui. Ó. Eu tenho o ângulo AOC e COB. Ó, COB. Então, se eu for analisar, eu não estou analisando o ângulo de fora, certo? E eu estou analisando que eles possuem um ângulo que eu posso ter como referência. Então vamos analisar aqui, ó. AOC e COB. O ponto em comum entre as retas não existe. Ele não tem ponto interno em comum. Por quê? Porque o OC virou uma extremidade e o COB virou uma outra extremidade. Então, eu não estou analisando de maneira ampla, mas eu estou separando os pontos. Então, eles se tornam extremidades. Ó. Eles são consecutivos e não possuem pontos internos em comum, porque eu não estou analisando de forma que deixe um ponto interno para ser analisado. Então, vamos de novo. Ó. AOC e COB. Justamente esse ponto interno aqui se tornou extremidade. Então, a forma que eu analiso um ângulo, dois ângulos na realidade, formam um ângulo adjacente. É capaz de formar um ângulo adjacente ou não. Tudo bem? Geralmente, nesse ponto que os alunos têm um pouco mais de dificuldade. Se você entendeu, ótimo, maravilha. Se você não entendeu, eu estou à disposição para tirar a sua dúvida nos grupos de WhatsApp, tá bom? É só me chamar dentro do seu período de aula, tá bom? Então, olha aqui, ó, o ângulo AOC e o ângulo COB, tudo bem? Vamos analisar. Aqui está dizendo que ele é adjacente, então eles são adjacentes.
Então, os ângulos complementares são ângulos cuja soma resulta em 90 graus. Então, agora a minha referência é 90 graus. Olha só. Então, eu tenho aqui um ângulo de 65 e um ângulo de 25. A soma dos dois resultam em 90 graus. Então, 25 mais 65 é igual a 90 graus. E nesse caso, então eu tenho dois ângulos de 45. Eles são complementares? São. Por quê? 45 mais 45 resulta em 90 graus. Tudo bem? Agora vamos analisar como que vai cair numa questão. Então olha aqui essa outra questão. Eu tenho aqui um ângulo de 15 graus e uma abertura X. Tá? Eu quero saber qual é o ângulo complementar a 15 graus. Então, se ele é complementar, ele tem que dar 90 graus. Então, eu não sei qual é o valor de x. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu valor complementar, que é o valor total, 90 graus. Então, eu vou fazer 90 menos 15, que é igual a 75. Então, o valor desse x para ele se tornar complementar é 75. Tudo bem? Vamos dar continuidade. O que são ângulos adjacentes suplementares? Quando dois ângulos são adjacentes e suplementares, o lado não comum formam ângulos de 180 graus. 180 graus. Um ângulo raso ou de meia volta. Então, vamos analisar aqui. Eu tenho o ângulo alfa e o ângulo beta dentro da semirreta C, B e A, partindo da mesma origem, do mesmo vértice O. Quando eu vou analisar para ele que se tornem suplementar, eu vou analisar um ângulo COA e AOC. Então, juntos eles formam 180 graus. E o ponto B? O ponto B, nesse caso, eu desconsidero. Tá? Eu só vou considerar os pontos que formam 180 graus. Então, eles se tornam adjacentes porque eles não vou considerar o ponto B como comum aos dois. Tá bom? Vamos dar continuidade. O que são ângulos opostos pelo vértice? São duas retas concorrentes que determinam dois pares de ângulos opostos pelo vértice. Então, veja bem, eu tenho aqui, ó, retas concorrentes formam ângulos. Formou o ângulo A e o ângulo de 143. Eu sei que essa medida aqui, ó, que eu estou passando o mouse, vale 143. Se eles são opostos, eles têm a mesma medida, então o ângulo A mede 143. Eles são opostos pelo vértice, mas eles têm a mesma medida. E aqui, ó, esse lado 37, que é o lado vermelhinho aqui, ó, ele tem uma abertura de 37 graus. Então, o lado C vai ter quanto de medida? Se eles são opostos, eles formam ângulos iguais. Qual é o valor? Pensa um pouquinho. 37 graus. Tudo bem? Então, são ângulos opostos pelos vértices, mas eles determinam dois pares de ângulos opostos iguais. Tudo bem? Vamos dar seguimento. Ângulos formados por duas retas paralelas cortadas por uma transversal. Então, eu tenho duas retas paralelas, reta R e reta S, cortada por uma paralela, aliás, por uma transversal que é a T. Isso gerou ângulos. Então vamos analisar os ângulos. Eu tenho o ângulo 1 e 3. Eles são iguais? São. E o ângulo 1 e 5? Então, 1 e 5 são iguais? São. O ângulo 1 e 7 são iguais? São. E o ângulo 3 e 5? Também. Porque, olha, são retas. Eles têm a mesma distância angular, são retas paralelas. Quando eu traço uma transversal, eu vou formar ângulos teoricamente iguais. Ou seja, ângulos que têm a mesma abertura. Então, vamos analisar outros ângulos aqui. Ó. O ângulo 3 e 7 são iguais. E o ângulo 5 e 7 são iguais. E os outros ângulos? 2 e 4 são iguais. E 2 e 6 são iguais. 2 e 6
são iguais. Os ângulos 2 e 8 são iguais. E os ângulos 4 e 6, aliás, 4 e 6 são iguais. 4 e 8 são iguais e 8 e 6 são iguais. Então, comece a analisar melhor os ângulos quando você for fazer uma observação dentro de uma figura geométrica, dentro das retas ou de duas retas paralelas cortadas por uma transversal. Comece a olhar em sua volta para você ter a percepção angular, tá? Para você observar de melhor maneira. Ângulos formados por duas retas paralelas cortadas por uma transversal possuem partes internas e externas. Por que eu tenho que analisar isso? Então, ó, eu tenho a parte interna das paralelas e as partes externas das paralelas, tá? Tudo isso cortados por uma transversal, que gera um lado esquerdo e um lado direito, tá bom? Então, faça essa observação com calma. Então, vamos analisar agora o que são ângulos alternos. Ângulos alternos são ângulos com mesma medida, apresentada de forma alternada, podendo estar dentro ou fora das paralelas, sendo que juntos formam 180 graus. Então, olha aqui, ó, vamos ver esse exemplo. Eu tenho os ângulos 4 e 3, 5 e 6, eles estão na parte de dentro das paralelas. Então, eles são alternos. Vamos analisar o que são ângulos alternos. Ó, os 3 e os 5, eles estão de forma alternada. Se eu juntar esses dois, se eu virar esse ângulo aqui e formar com o 5, ele vai formar 180 graus. Mas eles estão dentro das paralelas, dispostos de forma alternada. Então, eles são ângulos alternos. Da mesma forma, eu tenho os ângulos 4 e 6. Se eu juntar os dois, eles vão formar um ângulo de 180 graus. Ah, mas professor, ele é menor. Não importa o tamanho, não importa a abertura. Se eu juntar os dois, eles vão formar ângulos de 180 graus. Tudo bem? Só que eles estão dentro das paralelas, aqui ó, dentro das paralelas, de forma alternada. Então são ângulos alternos. Esses são considerados alternos internos. E também eu tenho os ângulos alternos externos. Aliás, ângulos alternos externos. Então vamos analisar aqui, ó. Eu tenho o ângulo 1 e 7. Eles são alternos, certo? Cada um está de um lado, mas juntos eles formam 180 graus. Só que eles estão na parte externa das paralelas. Então, se eu juntar esses dois aqui, ó, virar o 7 e juntar com um, eles vão formar um ângulo de 180 graus, num raso ou meia volta. Vamos analisar o outro caso, o ângulo 2 e o ângulo 8. Está vendo que eles estão alternos do lado de fora das paralelas? Então, juntos eles também formam 180 graus. Então, eles são os alternos externos. Tudo bem? Eu também tenho os ângulos colaterais. São ângulos com mesma medida, podendo estar dentro ou fora das paralelas, mas estão posicionados de forma lateral, sendo que juntos formam 180 graus. Você vai analisar da mesma forma da outra página, do outro slide. Veja aqui comigo. É a mesma coisa, só que agora eles estão do lado a lado, ou seja, eles estão lado a lado e juntos formam 180 graus. Da mesma forma, do outro lado a lado. Olha, mas ele também pode ser lado a lado aqui, ó, certo? Então, eles também vão formar 180 graus na forma vertical, tá bom? Então, eles têm que estar lado a lado. Então, esses são os colaterais internos. Estão lado a lado, certo? Lembra das laterais, lado a lado. E os alternados, lembra que é alternado, então não está lado a lado. Outro exemplo, da parte externa agora. Esses ângulos estão lado a lado. Então, juntos eles vão formar 180 graus. Da mesma forma, desse lado.
A mesma forma na forma vertical. Então, eles são colaterais externos. Tudo bem? Eu sei que as aulas de hoje a aula de hoje foi um pouquinho mais complexa, né? Mas ela é necessária. Todas as aulas que estão sendo ministradas, elas têm como referência o livro didático. Então, quando todos tiverem os livros didáticos, vocês vão poder acompanhar tanto as aulas que estão sendo gravadas por mim, as videoaulas, quanto com o material impresso lado a lado, tá? Então, eu peço para você não desanimar, não desista dos seus sonhos, principalmente com nós que somos de uma origem mais humilde. Nós temos que acreditar que a gente é capaz. Nesse período que nós estamos afastados, se torna um pouco mais difícil essa adaptação. Então, é por isso que eu me coloco sempre à disposição de vocês. Quero salientar que eu acredito em vocês sempre. O motivo de eu estar me esforçando para dar essas aulas, essas videoaulas, com o intuito de melhorar um pouco para você o seu aprendizado, tá bom? Quero dizer que você é especial e desde já agradecer muito a sua atenção, tá? Eu estou à disposição para tirar as dúvidas nos grupos do WhatsApp da sala dentro do seu período de aula, tá bom? Então, se tiver dúvida, veja os vídeos, anote os pontos que você está tendo dificuldade, anote as suas dúvidas e tire comigo, tá bom? Eu vou estar passando uma lista de exercícios, não hoje, mas no futuro, com um pouco mais de tempo para você realizar as atividades dos outros professores para não acumular muito, tá bom? Muitíssimo obrigado e até a próxima aula.